gente! Hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vídeo do Rodar a Vinheta. Estou eu aqui no meu trabalho, como vocês podem ver. Vim gravar pra vocês o vídeo do primeiro trimestre. Já completei o primeiro trimestre, já tem os dias. Hoje estou fazendo 16 semanas. E o primeiro trimestre é até a 12ª semana, né? 12 semanas. E eu fiquei de fazer um vídeo falando o que aconteceu nesse primeiro trimestre. E fiquei de enrolo de fazer esse vídeo. Hoje é dia de postar vídeo no canal. E eu acabei não gravando esse vídeo. Eu vou gravar agora pra vocês. Então, falar sobre um pouco do primeiro trimestre. Sintomas. No primeiro trimestre, eu senti, a princípio, antes de descobrir que estava grávida, o primeiro sintoma que eu tive foi sensibilidade nos seios. Eu senti muita sensibilidade nos seios, mas eu estava achando que era a menstruação que ia descer, porque normalmente eu ficava sentindo sensibilidade nos seios e em seguida a menstruação descia, mas não era. O primeiro sintoma que eu tive aí foi sensibilidade nos seios. Também eu tive uma fome incontrolável por doce. Eu fui na festinha de aniversário de 2 aninhos da filha dos meus primos e chá revelação também, que ela também tá grávida, né? Aí, lá deu muita lembrancinha, que veio bala, veio doce, veio, né, bolo, teve docinho, bombom, enfim, teve muita coisa. E assim que eu cheguei em casa, eu fiquei com uma gana desses doces. Eu queria sentar e comer, chupar todas as balas, comer todos os doces. E meu esposo desconfiou, né? Ele falou assim, isso não tá normal, não. Você tá grávida. Aí eu, será? Eu acho que não. Tantos negativos eu tinha vivido na minha vida, né? Nesse 1 ano tentando ir, que eu falei assim, acho que não. Aí, tá. No outro dia, eu fui fazer o teste e estava grávida. Então, os 2 primeiros sintomas que eu senti foram esses. Muita vontade de doce e a sensibilidade nos seios. Em seguida que eu descobri a gravidez, começou um pouco os enjoos. Mas era tipo assim, só se eu não comesse. De 3 em 3 horas eu tenho que fazer alguma alimentação. Se der às 3 horas eu não comer nada, ou estiver aproximando às 3 horas, eu ficava muito enjoada. Agora, depois do segundo trimestre, tá mais tranquilo. Mas no primeiro trimestre eu tava demais, gente, eu ficava muito enjoada. Muita vontade de vomitar. Não cheguei a vomitar nada até agora, graças a Deus. Mas eu sentia muito enjoo se eu não comesse ou estivesse perto da hora de comer. Senti isso. E teve um outro sintoma também que eu senti, que foi minha pressão baixa. Minha pressão ficou alguns dias baixa. Eu acordava de madrugada com a pressão baixa, tive sensação de desmaio, alguma coisa assim. Fiquei sentindo esses sintomas aí. E senti também muita azia. Meu Deus, muita azia. Azia com refluxo. Às vezes eu tava dormindo, eu acordava com aquela queimação e chegava a vir refluxo assim, mas não cheguei a vomitar dia nenhum. Fiquei assim no primeiro trimestre. Também dei muita espinha, ó. Tá aqui as marcas ainda. Dei muita espinha, muita espinha. Agora tá acalmando mais, graças a Deus. Mas eu dei muita espinha mesmo. E questão de... deixa eu lembrar. Acho que de sintomas a princípio foram esses. Desejo. Eu tive um desejo incontrolável por comer carne ralada com vagem. Eu estava alucinada querendo carne ralada com vagem. E eu não conseguia encontrar vagem em lugar nenhum. Eu ia no hortifruti, eu ia no supermercado, não tinha vagem pra ninguém ver. E no dia que eu consegui achar a vagem, que eu cheguei em casa e fazer a vagem, quem disse que eu queria comer mais? Meio que me deu um enjoo, sei lá. Eu comi, mas não tava mais aquela vontade, aquela gana de vontade de comer. Era um desejo que, tipo assim, eu não realizei na hora, depois fiquei com... tipo assim, passou. Tive vontade de comer também bolo de chocolate. Teve um dia que eu fiquei com vontade de comer bolo de chocolate. Cheguei a sonhar, acordei com esse sonho de bolo de chocolate. E matei essa vontade na casa da minha cunhada.
Larissa. Eu acho que de desejo foram esses a princípio só. Tem gente que pega implicância. Eu não peguei implicância com ninguém. Eu fiquei muito sensível e apegada a meu esposo. Eu fiquei muito sensível, tipo assim, qualquer coisinha eu chorava. Se eu vi um vídeo relacionado sobre a bebê, eu chorava. Ou qualquer coisinha que eu tava vendo na internet, eu chorava. Ou se meu esposo ficasse longe de mim muito tempo, eu chorava. Fiquei muito chorona. Fiquei não, eu ainda tô chorona. Se deixar, eu choro à toa também. E muito apegada ao meu esposo. Meu Deus, tem gente que não consegue ficar, né, perto do esposo, fica com raiva do esposo, ranço. Eu não, eu estou muito apegada a ele. Se eu puder ficar 24 horas com ele, eu quero. Eu tô assim. E teve uma outra coisa que eu tava falando agora aqui que eu lembrei e já passou pela minha cabeça. Sobre o bebê mexer. Tem gente que não sente bebê mexer no começo, tem gente que começa a sentir lá com 17 semanas, com 20. A partir das 16 semanas que é normal das pessoas sentirem bebê mexer. Mas a minha filha foi começar a mexer desde as 8 semanas. 8 semanas e poucos dias. Foi logo assim que eu descobri, né? Eu estava com 8 semanas e um dia, eu acho. Ou 3 dias, alguma coisa assim. 2 dias. Logo em seguida que eu descobri, passou uns dias, antes de eu fazer a ultrassom, meu esposo viu uma tremidinha. É tipo uma ondinha assim, na barriga. Aí meu esposo falou assim, bom, eu acho que mexeu. Aí eu falei, acho que não. Aí ele, eu acho que eu vi mexer. Aí passou, quando foi depois eu comecei a me atentar, a prestar mais atenção, né, na minha barriga. E eu também senti, logo no outro dia eu acho que eu senti. Eu tomei banho, quando eu fui estender a roupa na corda, deu aquela cutucada assim perto do umbigo, deu aquela tremidinha assim. Aí eu falei, gente, tá mexendo. Eu já senti ela mexer desde 8 semanas e meia. Mais algum sintoma? Acredito que não. Agora vamos falar sobre a primeira consulta. Eu já, no primeiro trimestre, eu fiz uma consulta de pré-natal. Aí depois ela me passou a primeira ultrassom. Aí eu fiz a primeira ultrassom. Vou colocar um pouquinho pra vocês agora. Essa foi a primeira ultrassom, tava bem pequenininho. Ainda não dava nem pra ver muita, tipo assim, formato de um bebê direito. Tava bem pequenininho, bem um feijãozinho. E depois ela me passou também um exame de sangue e de urina. Aí eu fiz esses exames e acredito que foram isso no primeiro trimestre. Aí, no finalzinho do primeiro trimestre, né, com 12 semanas e alguns dias, eu fiz a primeira morfológica, do primeiro trimestre. E vou colocar também um pouquinho pra vocês. Mexendo o braço. Ele também mexendo, né? Na morfológica do primeiro trimestre já deu pra ver bem melhor, né, sobre tamanho, o formatinho do bebê. Gente, e ela não parava quieta. Até a médica reclamou como que essa menina mexia nessa ultrassom. Ela queria fazer, né, as fotos que tem que ver as coisas, a translucência nucal, tem que ver o narizinho, tem que ver tudo. E ela não parava quieta. A gente não conseguiu ver sexo nesse dia, porque ela estava com as perninhas cruzadas e pulava, abaixava e pulava, mas com as perninhas fechadas, não dava pra ver sexo. Então, eu acabei decidindo fazer a sexagem fetal, mas aí a sexagem fetal eu já fiz com 13 semanas.
já foi começando o segundo trimestre, que já fica para outro vídeo. E eu acredito que no primeiro trimestre foi basicamente isso. Falei para vocês os sintomas, falei sobre a consulta, né? Na primeira consulta pré-natal, ela me pesou e desde a primeira consulta até a segunda eu engordei 500 gramas. Não engordei muito, também não engordei pouco, né? Tipo assim, engordei 500 gramas, foi significativamente normal. E acredito que é isso. Esse é o primeiro trimestre, mais ou menos, acredito que é isso. Ganhei presentinhos pro bebê, né? E já mostrei pra vocês em vídeos os primeiros presentes da Baby. E acredito que é isso, o primeiro trimestre. E estou tomando, desde o primeiro trimestre, né? Desde quando descobri a gravidez, estou tomando ácido fólico todos os dias e sulfato ferroso. Sulfato ferroso 2 vezes ao dia e ácido fólico 1 vez ao dia. Então, gente, acredito que eu falei tudo que tinha pra falar que aconteceu, o que eu senti, o que eu tô tomando, como é que foi a consulta. Acredito que eu falei tudo. Vou deixar agora uma foto da minha barriga com 12 semanas, com a 12ª semana completa, final do primeiro trimestre. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem também o sininho, compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!